Há um momento, tarde da noite, em que tudo parece seguro o suficiente. Você está cansado, talvez tenha discutido com alguém que ama e só quer ir para casa. Quando alguém quase desconhecido se oferece para te acompanhar, isso soa mais educado que perigoso. Mas às vezes, as pessoas mais perigosas não forçam a entrada na sua vida. Elas esperam até que você já esteja vulnerável, até que confie nelas o suficiente. E então elas fazem uma escolha sem volta. Porque neste caso, uma jovem fez tudo certo. Ela ficou sóbria, ficou com suas chaves, pediu ajuda e mesmo assim desapareceu, sem um grito, sem uma luta registrada por câmeras, sem um único momento claro em que alguém pudesse dizer: foi aqui que tudo deu errado. Este é o assassinato de Christina Morris. Christina Marie Morris era de Wylie, Texas. Ela cresceu na vizinha Allen e se formou na Allen High School em 2009. Depois, ela estudou na Universidade do Texas em Dallas e se formou em marketing em 2013. Porém, o que mais lembram sobre Christina não está relacionado ao local onde estudou. Ela era engraçada, inteligente, energética, o tipo de pessoa que via o melhor em todos. Às vezes, até demais. Christina fazia amigos com facilidade, admirava as peculiaridades, as diferenças e as personalidades das pessoas e tornava sua missão fazê-las rir, o que quase sempre conseguia. Para Christina, não existiam momentos sem importância. Tudo era especial, tudo era uma aventura. Ela amava moda, o verão e James Dean, e ela tinha uma frase em especial como lema: sonhe como se fosse viver para sempre. Viva como se fosse morrer hoje. Com apenas 23 anos, Christina era pequena, extrovertida, cheia de vida, tinha um grande coração e uma capacidade quase infinita de amar todas as pessoas ao seu redor. Ela era o tipo de pessoa que via o copo meio cheio, mesmo quando a vida tornava isso difícil. Os pais de Christina, Mark e Johnny, se divorciaram quando ela era bebê, mas ela nunca viu isso como perda. Para ela, significava apenas ter duas famílias em vez de uma. Quando desapareceu, Christina namorava Hunter Foster há 1 ano, que conhecia desde o 7º ano. Eles moravam juntos em um apartamento em Fort Worth e, embora parecessem estáveis por fora, o relacionamento já começava a se desgastar. Hunter era um modelo aspirante cujo trabalho era instável e frequentemente o levava a Nova York. Ele adorava festas. Christina não gostava. Ela trabalhava em tempo integral, carregava a maior parte das responsabilidades e, às vezes, até sustentava os dois financeiramente. As discussões aumentaram e a distância dificultava, mas ainda assim não terminaram. Christina continuou, acordando, indo trabalhar, voltando para casa e repetindo o ciclo. Era difícil, mas ela aguentou firme. Chegou o fim de semana do dia do trabalho. Uma festa, uma noite com os amigos e uma decisão que seria a última que Christina tomaria em sua vida. Era 29 de agosto de 2014, uma sexta-feira, e todos estavam saindo do trabalho para o fim de semana do dia do trabalho. Os amigos e conhecidos de Christina deram uma festa naquela noite e a convidaram para ir. Claro, Christina não perdeu a oportunidade. Ela sabia que precisava de um tempo para relaxar, já que estava muito ocupada, e ficou bem animada. Ela estava ansiosa por um tempo de descanso tão necessário com os amigos, porque ela e Hunter tinham discutido praticamente o dia inteiro. Ela confidenciou a uma amiga sobre seu possível futuro com Hunter. Mas essa conversa de coração para coração ficaria para outro dia, porque suas amigas a incentivaram a deixar tudo de lado e aproveitar a noite. Christina concordou. Não deixaria seus problemas de relacionamento estragarem uma noite divertida. Ela se arrumou, entrou no carro, tirou uma selfie e viajou 45 minutos de Fort Worth até Plano para se reunir com amigos do ensino médio. O plano era se encontrar no apartamento de um amigo e depois decidir onde ir à noite. Christina e seus amigos foram ao apartamento de Paulina e, após algumas horas de conversa e diversão, decidiram sair para tomar drinks. Eles acabaram indo para um lugar chamado Shops at Legacy, e por volta das 23 horas, eles tomaram uns drinks, foram a Henry's Tavern e ao Scruffy Duffy's. Depois voltaram ao apartamento da Paulina, onde a festa continuou. Os amigos lembraram que todos estavam bêbados, mas Christina ainda estava sóbria. Como ela tinha dirigido até Plano, não tinha planos de ficar completamente bêbada, já que realmente não tinha um jeito seguro de voltar para casa, e estava bem claro que ninguém mais estava em condições de poder levá-la. Ela também estava abatida pela briga com Hunter. Mas por volta das 2h12 da manhã, ela mandou uma mensagem para Hunter pedindo para ele ir buscá-la.
mas Hunter não respondeu às mensagens dela. Você pode se perguntar por que ela pediu que Hunter a buscasse se já tinha um carro. Bem, o que aconteceu foi que Christina tinha perdido as chaves temporariamente, por isso pediu esse favor para Hunter. Mas quando ele não respondeu, Christina começou a procurar as chaves e acabou encontrando-as. Isso piorou ainda mais o humor de Christina. Hunter estava saindo com amigos, festejando e bebendo no centro de Dallas, e agora ele não estava respondendo a nenhuma das mensagens dela. A última mensagem de Christina para Hunter dizia que sentia muito, esperava que ele se divertisse e seu celular ia descarregar. Essa foi a última vez que Christina se comunicou com alguém. Horas depois, todos estavam de ressaca e cansados, e os amigos de Christina perguntaram por mensagem se todos chegaram bem em casa. A única pessoa que não estava respondendo era Christina. Os amigos dela estranharam as ligações caindo na caixa postal, mas não deram muita atenção. Eles pensaram que talvez Christina estivesse apenas se atrasando para o trabalho e que responderia quando pudesse, mas no local de trabalho da Christina, os colegas de trabalho esperaram e esperaram que ela aparecesse, mas ela não apareceu. Christina quase nunca faltava ao trabalho, e quando faltava, avisava colegas e superiores antes. Embora nada tenha sido feito no primeiro dia, no segundo, com a nova falta de Christina, os colegas começaram a ter um mau pressentimento. Os amigos de Christina ligaram para sua mãe, Johnny, que também não sabia do paradeiro de Christina. Johnny contatou Mark e, sem conseguir falar com Christina, acionaram a polícia. No dia 2 de setembro, 3 dias após a festa que ela foi, Christina Maurice, de 23 anos, foi dada como desaparecida. Christina foi a uma festa com amigos e desapareceu. Ninguém tinha notícias dela desde então, e já se passaram mais de 2 dias. A polícia achou a situação alarmante e decidiu procurar o carro de Christina. Eles chegaram ao apartamento de Paulina e viram que o carro de Christina ainda estava no estacionamento, trancado e intocado. Era como se ela nunca tivesse chegado ao carro. Mas por quê? Christina achou as chaves e saiu, mas o carro ainda estava no apartamento de Paulina. Então, para onde ela foi e como? A polícia investigou mais e perguntou a Paulina se viu alguém sair com Christina naquela noite. Ela forneceu informações úteis. Paulina lembrou de ver um homem saindo com Christina, que estava na festa. O nome dele era Henrique Arotti. Agora a polícia tinha uma pista. Christina saiu com alguém. Mas quem era Henrique? Além de estudarem juntos, Henrique era um estranho para eles. Paulina o convidou para a reunião para não excluí-lo. Ele era só um conhecido, não um amigo de verdade. A polícia precisava falar com Henrique, pois ele foi a última pessoa a ver Christina e provavelmente tinha informações valiosas. Ele não era suspeito, a polícia só queria sua versão para ligar os pontos. Então Henrique foi chamado, mas não ajudou muito. Ele admitiu que saiu com Christina, mas ao chegarem ao fim do condomínio, cada um foi para seu lado. E além disso, Henrique não se lembrava de mais nada. E ele bebeu muito na festa, então teve alguns apagões de memória. Isso deixou a polícia com pouquíssimas pistas, o que significa que Christina poderia literalmente estar em qualquer lugar. Mas Henrique se lembrou de um detalhe importante. Christina estava em uma ligação com alguém e parecia que ela estava ficando muito frustrada com essa pessoa. E com essa notícia, a polícia ficou em alerta. Era uma pista pequena, mas ainda assim uma pista. Eles tinham que começar de algum lugar, então os policiais entraram em ação e começaram a tentar rastrear aquela ligação telefônica. Henrique acabou sendo chamado de volta à delegacia para uma rodada de interrogatório mais detalhada, e ele se lembrou de Christina ter feito uma ligação para alguém, e ela até usou o telefone de Henrique para entrar em contato com essa mesma pessoa às 3h50 daquela madrugada. Essa pessoa era Hunter. Mas ele não retornou a ligação para ela. Depois de Henrique, Hunter também foi chamado para depor, e ele disse à polícia que o motivo de não ter conseguido falar com Christina foi porque havia perdido o celular e estava distraído com outras coisas. Quando a polícia pediu o celular de Hunter para análise, ele ficou desconfortável e quis sair. Essa reação deixou a polícia muito desconfiada de Hunter. Como Hunter não estava nem um pouco preocupado com Christina, e por que ele não entregaria o celular? A polícia resolveu investigar mais sobre ele e onde ele estava no horário em que Christina teria desaparecido. Se Hunter não tivesse um álibi, então a polícia o veria de uma forma completamente diferente.
Eles contataram os amigos dele, que confirmaram o paradeiro de Hunter. Ele estava em Dallas e a localização do celular dele mostrava que ele estava em Dallas. Ele não estava em plano quando Christina desapareceu. O destaque foi o álibi. Veja, Hunter estava facilitando uma negociação de drogas com um agente federal disfarçado. É meio irônico que o álibi de Hunter seja ele cometendo um crime. Mas sabendo o que a polícia agora sabia sobre Hunter, a hesitação dele em entregar o celular fazia muito mais sentido. O motivo pelo qual ele não queria não era por causa do desaparecimento de Christina ou qualquer coisa relacionada a isso, mas porque ele estava traficando substâncias ilegais, e ainda por cima, para um agente federal. Então, toda a suspeita sobre Hunter diminuiu depois dessa revelação, e a polícia voltou a focar sua atenção em Henrique. Ao conversarem com outros na festa, os policiais ouviram que era estranho suspeitar de Henrique, já que ele e Christina nem interagiram. Henrique, naquela noite, aparentemente ignorou completamente Christina. E, na verdade, Henrique estava de olho em outra mulher chamada Sabrina. Mas Sabrina não tinha interesse em Henrique e rejeitou todas as investidas dele. Henrique, muito chateado, resolveu sair da festa com Christina ao perceber que ela também ia embora. Muitas pessoas na festa confirmaram isso, e uma amiga de Christina ligou 10 minutos após sua saída para saber se estava bem. Christina disse que estava com Henrique e tudo estava bem. A polícia analisou outras imagens de segurança e confirmou que Christina e Henrique saíram juntos para o estacionamento. Mas Christina não chegou ao carro. Na verdade, 3 minutos depois, outra câmera de segurança flagrou o carro de Henrique saindo do condomínio de apartamentos e não havia sinal de Christina. Ela não estava no condomínio e parecia que ia embora. E a única suposição plausível era que Christina e Henrique saíram juntos no carro de Henrique. Mas a questão é que a polícia esperava encontrar alguma filmagem que mostrasse que Christina talvez foi forçada a entrar no carro de Henrique, coagida ou algo assim. Eles não encontraram. Christina caminhava ao lado de Henrique como qualquer amiga faria. Ela não se sentiu ameaçada por ele. E isso estava tornando as coisas bem difíceis para os investigadores, já que eles realmente não tinham nenhum outro suspeito para investigar naquele momento. Mas não muito tempo depois, a história de Henrique mudou. Ele disse que ele e Christina caminharam até seus carros. Henrique seguiu seu caminho e não sabe para onde Christina foi ou o que houve com ela. Por que a mudança repentina na história? Essa foi a pista que ajudou a polícia a confirmar que estava no caminho certo, ou ao menos assim esperavam. A história tinha muitas lacunas e confusão, e a prova mais reveladora surgiu quando os detetives viram Henrique pessoalmente na delegacia para interrogatório. Ao telefone, parecia preocupado, mas cooperativo. Ele garantiu à polícia que faria tudo o que pudesse para ajudar a encontrar Christina. Mas quando ele entrou na delegacia e os detetives o viram, ficaram surpresos porque ele estava com ferimentos no antebraço e nas mãos, e não eram ferimentos comuns. Esses eram ferimentos compatíveis com uma luta. Os nós dos dedos dele estavam machucados, as mãos feridas, mas Henrique tinha uma explicação para tudo isso. Ele disse à polícia que os ferimentos aconteceram enquanto consertava o carro, quando um pneu caiu sobre o braço dele. Nesse processo, ele se irritou, disse que queria machucar algo e socou o carro, amassando-o. Quando isso não convenceu, Henrique mudou sua história de novo e disse à polícia que brigou com alguém, mas não sabemos com quem. Apesar de a polícia estar desconfiada de Henrique, eles não tinham um mandado para revistar o carro dele, então ele foi autorizado a ir embora. A polícia continuou investigando e falou com os funcionários da loja onde Henrique era gerente. Ele trabalhou naquele sábado e costumava chegar na loja às 8 da manhã. Naquele dia, no dia seguinte ao dia em que Christina foi vista pela última vez, ele chegou ao trabalho com 3 a 4 horas de atraso. E, de acordo com os colegas de trabalho, ele reclamou de dor nas costelas e estava andando de um jeito meio estranho. A polícia queria saber onde Henrique esteve nessas 3 a 4 horas, e uma breve investigação revelou outra informação crucial. Henrique estava em um lava rápido, e as câmeras mostraram ele limpando o carro minuciosamente. Ele ficava olhando para o carro por muito mais tempo do que o necessário, e depois o esfregava obsessivamente várias vezes, como se estivesse tentando remover alguma coisa. Isso era estranho, mas talvez não fosse nada. Talvez ele só gostasse muito de manter o carro limpo. Enquanto isso, estavam sendo feitas buscas por Christina.
Pais, amigos e a comunidade procuraram por ela, enquanto a polícia montava discretamente o caso contra Henrique. Além disso, a gravidade do ocorrido com Christina finalmente atingiu Hunter, deixando-o devastado. Ele procurou os pais de Christina e pediu desculpas várias vezes por não tê-la visto naquela noite. Desde então, ele tem estado emocionalmente fragilizado e arrependido, e com razão. Em novembro, a polícia obteve mandado para revistar o carro de Henrique e rapidamente o inspecionou, coletando amostras internas e externas. O carro apresentava danos no paralama dianteiro direito, e após testes forenses, a polícia encontrou o DNA de Christina dentro do veículo. E não foi só nos bancos ou algo assim, eles encontraram o DNA dela no porta-malas. Havia uma quantidade considerável de DNA no carro de Henrique. Não era apenas transferência ou DNA deixado porque Christina pegou alguma coisa no porta-malas. Era muita coisa. Está claro que Christina esteve recentemente no porta-malas do carro de Henrique. Além disso, a polícia obteve dados das torres de celular até às 4h56 da manhã. Os celulares de Christina e Henrique estavam conectados à mesma torre. Foi descoberto que ambos estavam no estacionamento do condomínio nesse momento, mas 1 hora depois, o celular de Christina foi desligado e não estava mais conectado a nenhuma torre. E com essa informação, a polícia finalmente apontou Henrique como suspeito no desaparecimento de Christina. A polícia o prendeu em dezembro, 4 meses após a noite fatídica em que Christina saiu com os amigos e não voltou para casa. Ele foi acusado só de sequestro qualificado, mas ficou detido sob fiança de $1 milhão. A polícia não tinha o corpo de Christina e não queria deixar Henrique escapar de novo, então a melhor coisa que podiam fazer naquele momento era apresentá-lo formalmente à justiça por sequestro qualificado. Na verdade, a polícia temia que seu maior receio se tornasse realidade, que Christina já não estivesse entre eles. Ela não tinha entrado em contato com ninguém durante todo esse tempo, e as evidências que a polícia continuava encontrando também não eram animadoras. Foi um momento difícil para a família de Christina. Eles continuavam esperando que Christina voltasse para casa sã e salva, mas também estavam se preparando mentalmente para a pior notícia possível. É de partir o coração passar por isso, mantendo a esperança de que quem você ama ainda está seguro por aí. Mas também pensar no pior desfecho. Ninguém entenderia o que a família Morris sentiu naquele momento. Mas depois que Henrique foi acusado, ele se declarou inocente das acusações e agora aguardava o julgamento. Alguns meses depois, Henrique foi indiciado por sequestro, além de outras 4 acusações não relacionadas envolvendo meninas menores de idade. Henrique, então com 22 anos, namorava uma menor de idade e ambos haviam levado o relacionamento a outro nível. Nem vou entrar nesse assunto neste caso específico, isso é uma coisa totalmente diferente para outro momento. Mas acredita-se que durante a festa, Henrique foi rejeitado por Sabrina, e ele ficou muito abalado com isso e saiu da festa com Christina em vez disso. Inicialmente ele não tinha nenhuma intenção com Christina, mas quando viu que ela estava vulnerável, sendo ignorada pelo namorado e já estava de mau humor desde o começo, Henrique tentou confortar Christina e nesse processo pode ter tentado dar em cima dela. Christina, sem nenhum interesse em Henrique e já lidando com muita coisa, o rejeitou, e como resultado, ele ficou visivelmente irritado. Ele foi rejeitado por 2 mulheres seguidas, o que foi um grande golpe para Henrique. Embora o desenrolar dos fatos não esteja claro, acredita-se que Henrique usou força para subjugar Christina e a obrigou a entrar em seu carro. O dano ao paralama dianteiro pode ter ocorrido por essa altercação. Como a polícia não tem o corpo nem a autópsia de Christina, não pode afirmar com certeza como ela foi atacada. Mas ela morreu após a luta, e Henrique escondeu o corpo de Christina no porta-malas e saiu para se livrar dele. Acredita-se também que Christina entrou voluntariamente no carro, achando que ele a deixaria em algum lugar, mas ele não tinha essa intenção. Quando Christina viu que ele não a levava para casa, começou a lutar e tentou fugir. Mas Henrique levou a melhor e a dominou, acabando por matá-la no processo e depois se livrando do corpo dela em algum lugar. Os ferimentos de Henrique ocorreram quando Christina tentou se defender dele, mas, como sabemos, infelizmente ela não conseguiu. A teoria é mais convincente, porque há apenas um intervalo de 3 minutos entre as 2 gravações das câmeras de segurança.
Uma mostra Cristina e Henrique indo ao estacionamento e a outra mostra o carro de Henrique saindo. Henrique sempre afirmou ser inocente e pediu investigação mais profunda sobre Hunter, namorado de Cristina. A promotoria apresentou provas dos desejos doentios de Henrique por outras mulheres, além de múltiplos vídeos explícitos e inapropriados encontrados em seu celular. Esse cara era o próprio sinal de alerta. Porém, a defesa só tinha como argumento o fato de não haver prova concreta de que Cristina entrou no carro de Henrique. Eles destacaram que o argumento da promotoria era só circunstancial. A defesa alegou que o DNA no porta-malas de Henrique foi resultado de contaminação cruzada, pois os carros de Henrique e Cristina foram analisados no mesmo laboratório. Mas obviamente isso não era verdade. Mas finalmente o julgamento terminou e era a hora do veredito. Em setembro de 2016, após 2 dias inteiros de deliberação, o júri apresentou sua decisão e Henrique Orochi foi considerado culpado de sequestro agravado em 1º grau de Cristina Morris. Durante o veredito, a sentença e os depoimentos sobre o impacto do crime, Henrique permaneceu estoico. Ele era visto balançando na cadeira, às vezes até sorrindo, enquanto os familiares de Cristina faziam declarações comoventes próximos dele. No fim, Henrique foi condenado à prisão perpétua com mínimo de 30 anos. Uma coisa interessante foi que ninguém da família de Henrique estava presente no veredicto ou na sentença, o que é estranho, já que, segundo ele, era a pessoa mais legal que alguém poderia conhecer. Mas se ele é tão legal assim, por que a própria família dele virou as costas para ele? Bem, agora que esse capítulo estava encerrado, restava apenas uma coisa, e isso deixava a família Morris inquieta e acordada durante a noite. Onde estava Cristina? Ninguém a encontrara até então, e todos achavam que ela sumiu. Mas a família ainda queria se despedir dela de forma adequada e não deixá-la em qualquer lugar. A mãe de Cristina, Johnny, deixou o emprego e tornou a busca pela filha sua missão, colando cartazes e divulgando a notícia. Bem, todos os esforços deles e todo o trabalho árduo valeram a pena em março de 2018, e o caso de Cristina finalmente chegaria ao fim. Ainda assim, foi o desfecho mais trágico para o caso. Durante esse período, embora a família de Cristina se preparasse para o pior, ainda mantinha a esperança de que ela estivesse viva, mas isso acabou quando restos ósseos foram achados em uma área rural de Anna, no Texas. Os restos mortais foram confirmados como de Cristina Morris. Como muito tempo se passou e os elementos naturais alteraram os restos mortais, nunca saberemos o que realmente aconteceu com Cristina em suas últimas horas ou como encontrou seu fim trágico. E Henrique certamente não está falando, ainda afirma ser inocente e continua apontando o dedo para Hunter. A família Morris finalmente teve o desfecho de que precisava após a sentença de Henrique. Mas agora eles tinham que enfrentar o longo processo de cura e simplesmente seguir em frente após essa perda e a perda da sua brilhante, alegre, criativa, forte e determinada Cristina.